Quando eu paro para pensar na minha trajetória de vida, percebo que quem eu sou hoje tem profunda influência da minha família, mais especificamente da minha avó. Eu não consigo falar sobre a minha vida sem falar sobre a vida dela, e é sobre essa relação que eu vim contar. Ana Daisy foi uma mulher muito especial. Ela perdeu os pais muito cedo e foi separada dos irmãos. Aos 8 anos, ela vivia em um colégio interno religioso onde ela trabalhava para poder ficar lá. Ela foi ensinada a ficar calada. Ela foi ensinada a ter medo. Ela aprendeu o que era o pecado. Ela teve que sair da única casa que ela conhecia. Ela fez magistério e procurou os irmãos, para finalmente reunir a família. Ela se tornou professora e ensinou tanta coisa além das matérias. Influenciou tanto seus alunos que eles a procuravam, mesmo depois de adultos. Ela engravidou antes do casamento e foi tão julgada que se mudou. Ela se casou com um homem tuberculoso para ter uma vida normal. E 15 anos depois, seu marido morreu e ela criou 3 filhas sozinha. Ela trabalhou e conseguiu comprar seu apartamento em São Paulo. Quando os netos nasceram, e ela finalmente poderia ter uma vida mais tranquila, o tão conhecido alemão apareceu. O fato é que, mesmo com todas essas provações, ela era uma pessoa feliz e grata. Ela sempre cuidou de todo mundo sem reclamar. Ela era o tipo de pessoa que exalava amor e carinho pelos poros. Dona Daisy sempre foi o maior amor do mundo. Eu acho que ela foi a pessoa mais generosa que eu tive a sorte de conhecer. E é aqui que a nossa história realmente começa. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Vó, canta do peixe. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Pronto, agora a vovó precisa ir ao mercado. Por que Deus? Por que Deus? Ela já não sofreu o suficiente? Se você existe e é justo como dizem, como isso pode ser certo? Eu não consigo entender o motivo disso tudo. Não consigo. É como um castigo? Hã? É como um castigo? Foi aí que veio o diagnóstico. Alzheimer. Quando minha mãe ficou doente, eu não conhecia toda a evolução da doença. Eu sabia apenas que perdi a memória. Nós fomos aprendendo juntas, como família. Quando eu engravidei, eu torci para que meus filhos nascessem perfeitos. E depois eu morria de medo que ocorresse algo que poderia impossibilitá-los de ter uma vida saudável. Mas esse momento chegou e foi com minha mãe. Foi aí que eu me revoltei com Deus. A gente nunca acha que esse tipo de coisa vai acontecer com as pessoas que a gente ama. Até que acontece. E nós não estamos preparados. E é claro que eu fiquei brava com a vida. Não era justo. Só não era justo. Depois que o surto inicial passou, e eu fui procurar ajuda, e acabei encontrando ao acaso uma mulher que tinha acabado de perder a mãe para o Alzheimer, mas ela tinha tanta fé, mas tanta fé na vida que até me acalmou. No final, quando eu agradeci pela feliz coincidência, ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Não existe coincidência, é providência divina. Eu não sei até hoje se Deus existe ou não, mas eu prefiro acreditar que sim.
E criar um propósito para a vida e para a morte pode ajudar nos momentos difíceis. Pode mesmo. Dizem que em cada coisa uma coisa oculta mora. Sim, é ela própria, a coisa sem ser oculta que mora nela. Mas eu, com consciência e sensações e pensamento, serei como uma coisa? Que há a mais ou a menos em mim? Seria bom e feliz se eu fosse só o meu corpo. Mas sou também outra coisa, mais ou menos que só isso. Que coisa a mais ou a menos é que eu sou? O vento sopra sem saber. A planta vive sem saber. Eu também vivo sem saber, mas sei que vivo. Mas saberei que vivo ou só saberei que o sei? Nasço, vivo, morro por um destino em que não mando. Sinto, penso, movo-me por uma força exterior a mim. Então quem sou eu? Alberto Caeiro. Vamos, vó. Minha mãe tá te procurando pra gente sair. Vamos. Conta os degraus comigo. 2, dois, 3, três, 4, quatro, 5, cinco. 6. Vamos, mãe, a gente vai se atrasar. Cadê meu relógio? Só saio com o meu relógio. Se a senhora não sabe, como é que eu vou saber? Crianças, procurem o relógio em todos os lugares. Aí também não, né? Então, onde é que tá? Não sei. Achou o relógio, vó? Você escondeu. Me devolve. Não tenho nada não, vó. Então o que você está escondendo aí atrás? Achei, mãe! Dona Deise adora esse relógio. Ela nunca aceita sair de casa sem ele. Sempre que ela volta pra minha casa, é uma novidade. Teve uma época que ela pegou a mania de dobrar papéis e guardar no colo da calça. Minha mãe quase perdeu R$ 50 assim. Ela também tinha uma mania de dobrar sacolinha de mercado. Ela esticava, dobrava as pontas, dobrava no meio e ia dobrando até virar um triângulo. Ela sempre foi uma pessoa muito organizada. E algumas vezes ela também tentava ajudar a gente a fazer a lição de casa. Mas nem sempre dava muito certo. Vó! Vó, quanto é 70 vezes 12? 320. Depois minha mãe ia conferir e fazia as contas de novo. Filho, não tem como esse ser o resultado, filho. Mas foi a avó que me ajudou. A avó não tem mais a cabeça tão boa para fazer conta por causa da doença. O que ela tem mesmo, mãe? Alzheimer. Mas como é essa tal doença? Ela faz com que a avó vá esquecendo de pouquinho em pouquinho das coisas. Sabe, é como se algumas partes da cabeça dela funcionassem de um jeito diferente. E de pouquinho em pouquinho, ela vai se perdendo nos próprios pensamentos, sabe? Ela vai ficando confusa e esquecendo das coisas que aconteceram mais recentemente. Por isso é bom a gente sempre tentar ajudar ela a lembrar. E depois o que acontece? Bom, ela vai esquecer cada dia de mais coisas, até que a cabecinha dela desligue de vez. Então ela vai morrer? Quando? Não dá para saber, filho.
Depende da evolução da doença. É o ciclo da vida. A única certeza que a gente tem nesse mundo é que um dia a gente morre. Pra onde a gente vai quando morre? A gente vai para o céu. E aí a gente vira estrela? Aí a gente vira estrela. Qual estrela a avó vai ser? Cada um vira uma estrela diferente. Mas a sua avó tem tanta luz que eu não duvido nada que ela vire o sol. Mas aí eu nunca mais vou poder chegar perto dela. Vocês sabem o que significa Daisy em inglês? Margarida. Toda flor precisa da luz do sol para sobreviver. Então, quando a sua avó virar sol, se lembre que sempre que chegar perto das flores, vai ter um toque dela lá. Qual é o seu nome completo, dona Daisy? Maria Deise Bertazzoni. Quantos anos você tem? 70. 72, vó. Vó, onde a gente tá? Sorocaba. E qual é o nome das suas filhas? Ivana, Rosana, Liliana. Qual é o meu nome? André. E qual era a cor dos olhos do meu pai? Seu pai. Castanho. O que é que vocês estão fazendo acordados? Vamos dormir. Não, vó. Hoje é sábado. Minha mãe disse que a gente podia brincar. Ela me disse para cuidar de vocês. Vamos para a cama. Vamos pra cama. Quando ela deitar, a gente sai. Isso é mentira, né? Não, não acredito em você. Só sabe falar besteira. É sério, isso realmente aconteceu. Você tem que acreditar mais no seu irmão. O que vocês estão fazendo acordados? Vamos dormir? Tá bom, vó. Ela acha que cuida da gente, mas é a gente que cuida dela. Onde você tá indo, vó? Fazer o almoço. Tá, mas são 4 horas da tarde. Vem cá. Vem jogar comigo. Tá na hora da fisioterapia, velhinha. Como você cresceu. Daqui a pouco você vai estar maior que a avó. Pois é, vó. Daqui a pouco. Vamos exercitar esse corpinho, vó? Vamos sim. Levanta esse braço. Vai. Isso, Eu vou tentar. isso. Agora outro braço. Faz comigo, vó. Assim, Tá bom. não, assim, vó. Puxa. Eu tô tentando. Isso. Qual é o seu nome, vó? Maria Deise. E quantos anos você tem? 40. Você tem 80, mãe. Tá doida? Se eu tivesse tudo isso, eu estaria caindo aos pedaços. Qual é o meu nome, vó? Marina. Não vai comer, vó? Não, o governo está falando para eu não comer. Diz que tem veneno. Quem envenenou, vó? A tia Catarina.
Pode comer, mãe. O governo diz que se enganou, mas se ela tentar te fazer mal, eu prometo que eu dou uns tapas nela. Come, mãe. O governo diz que tem bicho na comida. Que bicho? Não tem bicho nenhum no prato, mãe. Claro que tem. Ó, é um cachorro. Ó, olha aqui o rabinho. Filho, pega a carta do governo que a gente fez, por favor. Olha, vó, e o governo mandou essa carta. E é para você. O governo do estado de São Paulo informa que foram realizadas inspeções em todos os produtos alimentícios após suspeita de envenenamento. Eu não falei? Ó, tal suspeita foi descartada e nós viemos informar por meio dessa carta que já podem comer sem medo. Ah, Vó, o que você está fazendo aqui? Tá tarde, vem. Vamos pro quarto. mas já está de noite? Já, vó. Vem, conta comigo. 1, 2, 2, 3, 3. 4, 7, 9, 8, 5, 9, 7. A senhora é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. E eu espero estar fazendo por você pelo menos um pouco do que a senhora já fez pela família. Eu te amo. O que foi, vó? Não, meu primo está lá fora. Ele está pedindo para abrir a porta. Ih, pelo amor de Deus, vó. Não fala uma coisa dessa, não. O cara já morreu. Vai me desculpar, primo. Você é muito legal, mas aqui você não entra, não. Você tem lembranças de quando a avó ainda era lúcida? Eu só tenho algumas memórias dessa época. Eu era muito pequeno. Eu queria lembrar mais dessa época. Só lembro cenas cotidianas. Dela lavando a louça. Dela pondo na mesa. É meio triste isso, porque a maior parte dos momentos que eu lembro dela são momentos já com ela com Alzheimer, né? Eu lembro dela já piorzinha, sabe? Lembra aquele dia que ela falou: "Ah, você roubou a minha roupa" para as pessoas na rua? Ou então de quando ela se escondeu dentro do banheiro aqui de casa para se proteger do governo? Eu tenho tanta coisa para perguntar para vovó. Não em relação à doença, mas sim sobre a vida dela, porque tem tantas lacunas, tem tanta coisa que a gente não sabe. É complicado. Acho que o Alzheimer tem um papel meio bizarro nas nossas vidas, sabe? Você já parou para pensar o quanto nossas identidades, nossas individualidades foram moldadas por causa delas? Acho que seríamos pessoas totalmente diferentes, com relações bem diferentes das que temos hoje, se não fosse por essas experiências que a gente tem com a vovó.
Não sei. Mas ao mesmo tempo que ela representa uma limitação muito grande, eu não consigo considerar como uma mazela, um trauma. É mais um fato que serviu para tirarmos o que tem de melhor de dentro de nós. E nos deu uma oportunidade de colocar para fora esse cuidado que sempre foi tão característico da vovó com a gente. Então a gente só pode agradecer essa velhinha, porque ela ensinou uma família inteira a cuidar. Isso é muito forte. Você é incrível, né, dona Daisy? O quê? O quê? Foi você. Não, não foi, não. Foi você. Não foi. Eu vi. Qual é o seu nome? Daisy, Quantos anos você tem? 14, eu acho. Qual é o meu nome, vó? Você... Ela foi diagnosticada quando eu tinha apenas 2 anos. E minha família sempre foi muito honesta comigo em relação a ela. Sempre explicaram a doença, então eu cresci sabendo que os neurônios dela estavam desligando. Que em algum momento ela esqueceria de mim. Mas quando esse dia chegou, eu não estava preparada. Essa foi a minha primeira grande perda. De algum modo, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo que em algum momento os órgãos dela parariam de responder e que poderia acontecer a qualquer momento, o dia que ela esqueceu meu nome foi como se ela tivesse esquecido de mim. Eu tinha 12 anos e foi a pior dor que eu já tinha sentido. Demorei para entender que o fato dela não lembrar meu nome não queria dizer que ela não lembrava de mim ou não gostava mais de mim. Agora eu cresci, sabendo que um dia eu poderia perder a pessoa que eu amei tanto definitivamente. Mas eu perdi ela um pouquinho por dia. Eu via ela cada dia mais confusa. Eu via a memória dela diminuindo um pouco por dia. Eu via ela esquecendo o nome das pessoas que ela mais amava. Eu via os olhos dela perderem o brilho. Eu acho que quando você convive tanto com a perda, você aprende a valorizar os pequenos momentos, né? Que para a maioria das pessoas isso não é importante. Eu cresci cuidando da minha avó. Eu brincava com ela. Eu tinha que dar remédio para ela nos horários certos. Eu cuidava dela quando nós estávamos na rua. Eu vigiava cada som diferente dela quando ela dormia. Meu maior medo sempre foi acordar e não encontrar mais ela. Mas eu sabia também que ela cuidou de mim todos os dias da minha vida. Porque mesmo ela estando doente,
Nunca faltou amor. O Alzheimer mudou muita coisa. A começar pela rotina da casa, da família, dos passeios, das férias. Levava ela a todos os lugares onde íamos, no mercado, em lojas, restaurantes, cinemas, viagens, aniversários, Natal, Ano Novo. Até para assistir ao carnaval, ela sempre estava com a gente. Mas com o tempo, tudo ficou mais difícil com a impossibilidade dela andar. Ainda assim, a levávamos mesmo na cadeira de rodas. Lutamos para que ela não fosse internada numa clínica. Essa doença ensinou a ser mais paciente, que nada realmente é eterno, que a vida muda de uma hora para outra sem nenhum aviso, que não podemos fazer nada a esse respeito. Podemos amenizar, mas infelizmente não podemos resolver. Uma amiga da família me contou de um dia que ela estava com a dona Daisy. Ela passou mal, apertou a mão dela como se estivesse se despedindo e disse bem baixinho: "Amo." Amor. Acho que essa era a palavra que melhor a define. Existem diferentes maneiras de se demonstrar afeto. Pode ser com beijos e abraços, ou simplesmente ouvindo alguém. Pode ser com comida, com arte. Dona Daisy trazia o afeto nas palavras, nos gestos, no sorriso, nos olhos, mas principalmente na alma. Às vezes a gente não percebe o afeto por ser diferente do nosso. Às vezes o afeto não ouve. Às vezes o afeto cansa. Às vezes o afeto explode. Às vezes é preciso reencontrar o afeto. Às vezes o que falta é olhar o outro com mais afeto. Ela sabia disso. Ela sempre soube de algo que talvez a gente leve a vida inteira para descobrir. Ela dizia: faça o bem, sem olhar a quem, e não espere nada em troca. E não existe nada mais afetuoso do que isso. Às vezes, a gente não sabia o que dizer para ela. Só queríamos mostrar que ela não estava sozinha e que a família dela amava demais. Mas nem sempre sabíamos como demonstrar. Às vezes, quando eu ia até o quarto, eu via minha filha lendo um livro para ela. Eu não sei se era uma tentativa de preencher o silêncio ou se ela queria que, por alguns momentos, a avó se envolvesse em outra realidade. Mas o fato é que eu sempre achei o gesto lindo. Trazia memórias antigas da minha mãe. Memórias da minha mãe lendo um livro antes de dormir. Era um hábito que ela praticava toda noite. Eu lembro que, num dos meus aniversários, eu estava triste porque ninguém tinha lembrado ainda. E eu fui acordá-la de manhã, e ela olhou bem para mim e, sorrindo, disse: "Parabéns! Meu dia melhorou na hora." Até hoje, eu não sei se foi um dos momentos de lucidez que ela tinha de vez em quando, ou se foi coincidência. De qualquer forma, eu aceitei aquele presente. E que presente! Depois disso, eu também comprei um presente para ela. Uma boneca. Dona Daisy adorava essa boneca. Era como se fosse a filha dela. Ela segurava o bebê o dia todo. E ai de você se tirasse a filha dela. Ela até tentava fazer o bebê andar e falar.
Ela sempre foi uma mulher muito doce. E nunca perdeu essa característica. Uma amiga minha uma vez me disse que por mais que ela não se lembrasse de você, se você realmente olhasse para ela, bem no fundo parecia que ela pensava assim: eu te conheço de algum lugar. E aquele olhão fixo em você o tempo todo era como se você pudesse enxergar a alma dela. De pouco a pouco, seus olhos perderam um brilho. De pouco a pouco, sua memória ia partindo. De pouco a pouco, você esqueceu o meu nome. De pouco a pouco, você deixou de cantar. De pouco a pouco, você deixou de falar. De pouco a pouco, você deixou de andar. De pouco a pouco, você foi sentindo dor. De pouco a pouco, você foi ficando presa. Presa dentro do seu próprio corpo. Dentro da sua própria mente. De pouco a pouco, você sentia mais o seu amor. De pouco a pouco, você sentia mais o meu amor. De pouco a pouco, você se libertou. O Alzheimer nos ensina algo novo todos os dias. Da mesma forma que é uma doença devastadora, impiedosa, que tira suas memórias, sua capacidade de entender, de se expressar, onde de pouco a pouco todas as funções vão deixando de funcionar, até para a respiração e o coração. Como se você estivesse num longo corredor, apagando uma lâmpada por vez, até o último interruptor ser desligado. Também é uma doença que nos ensina muito. Ensinou muito a nossa família. Ensinou união, compartilhamento, dedicação, respeito ao ser humano, aos limites e limitações. Ensinou que toda ajuda é bem-vinda e que é difícil cuidar, mas é mais difícil ser cuidado. Nós estamos bem. Você cuidou de todo mundo aqui. Foi forte por muito tempo. Todos aqui te amam e te querem ver feliz. Você é a luz. Talvez esteja na hora de iluminar outros lugares. Obrigado por tudo, vó. Peço desculpas por muitas coisas. Falta de paciência, principalmente. A doença é um teste de carinho, amor e doação com a pessoa que você ama. Você sempre vai ser muito amada, aonde quer que você esteja. O Alzheimer me fez ver o quanto o amor pode superar algo muito mais do que qualquer doença. Eu descobri que minha avó tinha muitos amigos e alunos que a admiravam, respeitavam e gostavam muito dela. E, com certeza,
Eu também tenho uma família e amigos maravilhosos que ajudaram muito durante os anos. A memória mais marcante, sempre que eu paro para pensar na minha mãe, é da última fase da vida dela, a camada. E se eu tento lembrar da minha mãe em outras épocas, eu lembro dela com um sorriso muito iluminado. Ela tinha um sorriso muito aberto, os olhos muito brilhantes. Mas de pronto, é sempre nessa segunda fase. Infelizmente foram muitos anos e eu acho que a minha memória leva para essa última fase. Para mim, o Alzheimer significa perder quem amamos aos poucos. Como se um pedacinho por dia nos deixasse. É um sentimento a conta-gotas. Uma dor que vai crescendo até o final. Mas aprendemos a amar com muito mais sentimento. E a temer com muito mais intensidade. Dona Daisy é uma mulher maravilhosa. Entre as minhas avós, é a que chegou mais próximo do que eu sinto pela minha mãe. Eu sou muito grato por tudo que ela fez por mim. Muito obrigada, avó. Não diria que a doença mudou a minha vida, porque ela sempre esteve presente nela. Mas sem dúvidas foi um dos maiores aprendizados que tive ao longo dos anos. Isso é muito importante para mim e para minha família. Você é uma pessoa muito fofa. Eu gostaria muito de ter te conhecido antes da doença. Porque eu sei que você tinha uma vida cheia de histórias interessantes para contar. Eu acho que eu tive uma perspectiva melhor das coisas depois que conheci você. Entendi também um pouco como é importante a gente viver o presente. Como é importante saber que as pessoas que a gente ama cuidam da gente. É importante cultivar esses laços, essas relações. Sinto muita saudade, Dona Daisy. Muita saudade. Eu lembro dela sempre sentadinha, com a bonequinha dela no braço, com aquela carinha de tá tudo bem, com aquele sorrisinho. Acho que o Alzheimer para mim é como um furto da consciência. Eu não consigo ver como algo positivo, mas que faz você perceber como o simples fato de ter memórias é mágico. Você começa a ver beleza em saber quem as pessoas à sua volta são, a lembrar o que você comeu e se você dormiu.
Essas coisas que às vezes a gente não dá bola, mas que no fim faz a gente ser quem a gente é. Foi um presente do universo ter te conhecido e ter cuidado da senhora. Todas as histórias que eu ouço de você mostram exemplos de mulher guerreira, uma verdadeira luz na terra. Eu me lembro das brigas, dos problemas, do medo, da ansiedade, da angústia tão vividamente, quanto eu lembro do sorriso dela quando todos os netos estavam juntos. Eu lembro dela me ensinando a pular corda. Eu lembro dela caminhando no jardim da minha casa, observando as flores com uma delicadeza que só ela tinha. E mesmo quando ela não lembrava mais meu nome, eu sentia o seu amor. Mesmo ela não conseguindo falar, eu sentia o amor. Quando ela não conseguia se mexer, eu sentia o seu amor. Eu acho que tudo isso me fez ver que alguns problemas não são tão grandes assim. A força dela me dava força para superar tudo. Ela me ensinou a esperança. Ela lutou contra a doença por tantos anos por amor à vida. Ela me ensinou que o amor existe em diversas formas. Ela me ensinou que um sorriso em um olhar pode mudar o dia de alguém e o nosso dia. Ela potencializou tanto o amor dela que contagiava todos que a conheciam. Ela é a minha esperança no mundo. Rosas, violetas, lágrimas de Cristo. Ai, tantas flores, tantas belezas. Mas para mim, uma só. Margarida. A flor mais bonita. A flor que pode estar em qualquer buquê. A flor que traz paz. Amarela e branca, mas me acalma como o azul dos teus olhos. Margarida, com teu cheiro de leite de rosas. Margarida sempre pontual, sempre responsável. Margarida que sempre lhe quer bem. Margarida que sempre fez o bem. Sem olhar a quem, Margarida, tua flor, meu exemplo de vida. Margarida dissemina o amor. Margarida dissemina a vida. Margarida, como o dente de leão, pode voar, pode florescer e refloresce sempre que alguém a encontre. Margarida.